Olá, sou o professor Neri e assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos aqui na Rádio Web Carmelo, em Rolim de Moura, Rondônia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, falando, discutindo e aprendendo sobre as razões de nossa fé. Nós agradecemos a tua companhia, agradecemos a cada uma das pessoas que nos transmitem palavras de incentivo e também nos colocamos à disposição caso você queira tirar alguma dúvida. E a nossa intenção, como sempre, é ajudar a nós aqui, porque nós precisamos estudar também, e a você aí a conhecermos melhor a nossa igreja, aquilo que nos atrai para Jesus Cristo. E como de costume, faremos nossa oração e pedimos, onde você estiver, coloque-se na presença de Deus neste momento e reze também conosco. Senhor, Pai, Filho e Espírito de vida, agradeço pelo mundo que nos destes, um presente e um lar para crescermos. Ensina-me a ter reconhecer no rosto dos irmãos. Ensina-me a ver, a servir quem precisa, pois nele tu estás. Ensina-me a ver a partilha dos bens, a pureza do coração, a singeleza do amor e a ação solidária são caminhos para o mandamento do amor. Ensina-me a ler tua mensagem nas páginas da criação. Ensina-me a buscar a luz da tua palavra para iluminar onde vivo, meu trabalho e o meu mundo. Trindade Santa, que minha oração não fique só em palavras, que minha vida seja oração, sementes que tu semeias através dos meus atos. Amém. E que Deus nos ilumine a todos, nós aqui e você aí onde você está. E que Deus conduza todas as nossas atitudes. E agora, antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, quero pedir para você, deixe o seu like, ative o sininho, faça a tua inscrição no canal e ajude a fortalecer o canal Rádio Web Carmelo. E não esqueça de compartilhar este nosso conteúdo com as pessoas com quem você tem contato. Porque, como dizia o Padre Vitor lá na antiga Rádio Aparecida, quem ajuda na pregação tem méritos de pregador. Seja você também um pregador difundindo a nossa palavra. E estamos no mês da Bíblia. Como nós fizemos no encontro anterior, nós continuamos hoje conversando sobre o mês da Bíblia, que este ano está voltado para o estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Em nosso encontro anterior, nós vimos a importância de Paulo para a difusão do cristianismo lá nos primeiros anos. Nós vimos que Paulo, além de desenvolver a atividade missionária pregando no mundo antigo, também desenvolveu uma intensa atividade literária. Dá até para dizer que Paulo iniciou a pregação através das cartas no Novo Testamento. Ele nos deixou 13 cartas, que essas entraram na Bíblia. Mas sabemos que ele escreveu várias outras que se perderam, nós não temos como ter acesso a elas. E, além disso, a sua teologia influenciou muitos outros escritores, muitos outros autores. 2 exemplos estão na Bíblia: Lucas, em Atos e no Evangelho, e na Carta dos Hebreus, e outros autores posteriores, São João Crisóstomo, Santo Agostinho e vários outros. Inclusive, um dado interessante, você que talvez não saiba, a atitude de Lutero em brigar com a igreja teve como uma das bases da divergência a carta aos Romanos. Então veja a importância que tem a carta aos Romanos para nós e para as outras igrejas cristãs também. Sem dúvida, Paulo foi um personagem de grande importância para a propagação do cristianismo.
Mas esta carta aos Romanos, por que ela é tão importante? Quer dizer, como se disse, todos os textos da Bíblia são importantes. Claro. Só que cada um deles é importante de acordo com a sua característica. Por exemplo, os evangelhos são importantes por quê? Porque eles mostram as faces de Jesus junto às pessoas necessitadas. O Apocalipse é importante porque ele alimenta a nossa esperança em realização diante dos sofrimentos que nós encontramos na vida. E as cartas são indicações de como podem ser resolvidos problemas nas comunidades cristãs. E no caso específico da carta aos Romanos, a importância tem dois elementos, dois fatores. O primeiro é que a carta aos Romanos é uma carta que Paulo envia para uma comunidade que ele não conheceu, que não foi ele que fundou. Porém, para ele é uma comunidade muito importante. É uma comunidade pela qual o Paulo tem um interesse muito especial. E é um pouco disso que nós vamos ver hoje. E o outro motivo da carta aos Romanos ser importante, merecer esse destaque para o mês da Bíblia, é que foi a última carta escrita por Paulo. E por isso, quem deseja fazer uma boa leitura, uma boa compreensão da teologia de Paulo, das cartas paulinas, não deveria começar a ler as cartas de Paulo na ordem que aparece na Bíblia, a partir da carta aos Romanos, mas começar pelas outras cartas e terminar a leitura dos textos de Paulo na carta aos Romanos. Neri, parece que nem todas as cartas que conhecemos como carta de Paulo foram escritas por ele, né? É verdade, nem todas foram escritas por ele, mas calma lá. Algumas foram escritas por ele, a gente pode dizer assim, pessoalmente, e outras a gente pode dizer que foram redigidas por seus, vamos chamar assim, de assessores. As cartas que os pesquisadores nos asseguram que são seguramente escritas por Paulo são a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, a carta aos Gálatas, Filipenses, a primeira Tessalonicenses e o bilhetinho lá, a Filemon. Então essas são cartas realmente de Paulo. Já as outras, os pesquisadores, os estudiosos falam que não foram escritas diretamente por Paulo, mas por alguém muito, muito íntimo, muito ligado a ele. Mas para as comunidades lá naquele tempo e para nós hoje, não tem importância isso. Todas elas são cartas paulinas, estão na Bíblia como cartas de Paulo. Entre essas que os críticos, os pesquisadores dizem que não foram produzidas por Paulo, nós temos a segunda carta aos Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Efésios e Colossenses. Quer dizer, elas não nasceram das mãos de Paulo, mas foram redigidas, então, como a gente está dizendo, por alguns assessores. Claro que todas sob a supervisão de Paulo, foram enviadas sob o seu cuidado, por isso, então, que são chamadas de cartas de Paulo, embora não nasceram, assim, da mão de Paulo. Da mão própria dele, né? E a carta aos Romanos nasceu das mãos de Paulo ou também foi escrita por assessores? Essa Romanos foi uma das cartas que Paulo realmente escreveu. E aqui, de repente, a pessoa pode ficar pensando, mas se não é Paulo quem escreveu, quem foi? Quem já viveu, já trabalhou em escola, quem é professor, sabe melhor do que nós aqui. Quem é diretor de escola, geralmente, quando manda um comunicado para a escola, um comunicado qualquer, ele não é o diretor que escreve, ele chama o secretário da escola e esse secretário redige o comunicado e o diretor lê, corrige se for necessário e manda o comunicado em nome do diretor. Quem escreveu? O secretário. O presidente da República, quando edita, por exemplo, lá uma medida provisória, não é o presidente da República que foi lá, sentou à mesa no computador e redigiu
a medida provisória. São juristas, economistas, enfim, gente que entende de lei, elabora a lei e entrega. Presidente, está aqui a medida provisória, você então edite essa medida. E assim vários outros, quem exerce um cargo público sabe como que funciona. Então, mais ou menos isso foi o que aconteceu com as cartas paulinas. Ele não estava lá redigindo as cartas, mas era o grupo que estava próximo a ele que estava redigindo. E por isso, então, é carta paulina. E como saber se uma carta foi escrita por ele ou não? Existe alguma diferença de uma da outra? Como o povo lá de casa pode saber quando vai ler a Bíblia? Existem algumas diferenças entre aquelas que foram produzidas diretamente por Paulo e aquelas que foram produzidas por outras pessoas. E a gente pode perceber isso se a gente lê com atenção os textos paulinos. Você pode pegar a tua Bíblia e vai lá nas 13 cartas, todas elas começam do mesmo jeito. Todas elas começam praticamente com as mesmas frases. Por quê? Porque isso era, ou é ainda, né, o jeito padronizado de se começar uma carta. Hoje em dia não se usa carta praticamente em lugar nenhum, mas quem é do tempo que usava carta sabe como que o início da carta sempre tinha um jeito específico de começar a carta, o jeito de transmitir a mensagem da carta e o jeito que ela terminava. Então, no caso das cartas de Paulo, todas elas têm o mesmo estilo para o início, mas não têm o mesmo estilo para o final. E às vezes não tem o mesmo estilo para o meio. E às vezes a linguagem utilizada também é um pouco diferente. Então, por isso que dá para perceber se é de Paulo ou dos assessores. Por exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui, como que começa a carta aos Romanos? Eu estou tomando esse começo a partir da Bíblia, da edição pastoral. Outras Bíblias têm palavras um pouquinho diferentes, mas basicamente diz a mesma coisa. Então, na carta aos Romanos começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar, e aí continua. E tudo o capítulo 1, versículo 1. Na primeira carta aos Coríntios está assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus, e o irmão Sóstenes. Então veja, Paulo está mandando junto com uma outra pessoa já. A segunda carta aos Coríntios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Gálatas: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo. Efésio: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Filipenses: eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E assim por diante as outras cartas também. Por exemplo, Colossenses: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Tessalonicenses: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. 1 Timóteo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus. 2 Timóteo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Tito: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Na carta a Filemon: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Enfim, esses são o início das cartas, todos praticamente iguais. Já o desfecho, a assinatura é diferente de uma carta para outra, que dá para indicar também quem foi o redator, o autor. Em algumas, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, Gálatas, como que termina as últimas frases, lá no capítulo 6, versículo 11 de Gálatas. Paulo dizendo: vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês por meu próprio punho. Em 1 Coríntios 16, 21. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. E bem diferente é a assinatura da carta aos Efésios, por exemplo. Na carta aos Efésios, capítulo 6, 23 a 24, diz assim: aos irmãos, a paz, o amor e a fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
A graça esteja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. E termina a carta. Então veja, finais diferentes indicam posturas diferentes. Então a gente pode dizer quase com certeza, claro que essa certeza nem nós, nem os pesquisadores têm de saber se realmente foi desse jeito, mas a gente quase com certeza pode dizer, 1 Coríntios, por ele usar essa expressão, a assinatura do meu próprio punho, e a outra não ter essa expressão, dá para dizer, 1 Coríntios com certeza é Paulo, e a outra não. E eu, ao dizer a saudação é do meu próprio punho, Paulo está querendo dizer, o corpo da carta foi escrito por outra pessoa, mas a assinatura é minha. Portanto, acredite no que está dizendo aí, porque eu estou avalizando e concordando com isso. Mas essas características aqui, nós vamos ver numa outra oportunidade futuramente, quando a gente fizer um estudo de toda a Bíblia e das cartas de Paulo também. Então, tá certo. Então, vamos lá, né? O que temos então sobre as cartas aos Romanos? Você disse que não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Porém, ela aparece em primeiro lugar lá na Bíblia. Por que que isso acontece? É uma curiosidade interessante. Você que já pegou a Bíblia sabe que ela tem uma ordem que os textos estão colocados lá. E quem organizou e quando foi organizado o Novo Testamento, não foi usado o critério de cronologia, quer dizer, de quando foi escrito cada carta, cada texto. Se fosse assim, as cartas de Paulo estariam em primeiro lugar. Por quê? Porque os evangelhos surgiram depois das cartas. Mas o que acontece? Não se usou o critério de cronologia, mas o critério de volume de texto. Então, os primeiros textos, os mais extensos, são os evangelhos que falam sobre Jesus. Não são os mais antigos, mas são os mais volumosos. Depois vem as orientações de Jesus para a igreja e as orientações do Espírito Santo, as atitudes dos apóstolos, justamente no Atos dos Apóstolos. Depois vem o conjunto das cartas, começando então com a carta aos Romanos, que é a mais extensa de todas e termina com o Apocalipse, que é um escrito extenso, mas é uma outra característica de escrito. Então, um volume de escritos mais ou menos, vamos chamar assim, de históricos, Evangelho e Atos, um conjunto de escritos de cartas de Paulo e as outras cartas, e um conjunto de escrito esperançoso, que é o Apocalipse. E no caso de Paulo, como a gente está vendo aqui, a carta aos Romanos é a mais extensa, mais volumosa, tem mais páginas, e por isso foi colocada em primeiro lugar entre as cartas. E entre as cartas de Paulo, a última é o bilhetinho que ele manda a Filémon, que é o mais curtinho, só tem um capítulo. Então tá. Então a carta aos Romanos não foi o primeiro escrito de Paulo, está dizendo? Não, seguramente não. Porém, a mais longa que ele escreveu. E por isso está em primeiro lugar. E ele acabou escrevendo para uma comunidade que ele não conhecia, né? Exatamente. A comunidade de Roma. E por esse fato dele não conhecia a cidade de Roma, ele tinha muitos conhecidos que habitavam nesta comunidade. Então, por que ele não escreveu para esses amigos, esses conhecidos, e preferiu escrever diretamente para a comunidade de Roma? Qual que era o motivo que levou ele a fazer escrever direto para essa comunidade e não para os amigos? É interessante essa observação. De fato, se a gente olha a carta, principalmente o último capítulo da carta aos Romanos, tem uma lista lá, o capítulo inteiro é de amigos que ele menciona. Falando dos conhecidos, né? E é bem colocado a tua indagação. Por que então não escreveu para o amigo, sendo que uma carta, normalmente quem escreve uma carta escreve para uma pessoa. E ele escreveu para a comunidade, não endereçou a uma pessoa em particular, mas a comunidade. Então ele teve vários motivos para fazer isso. É claro que ele poderia ter escrito
para um amigo ou para alguns amigos, dizendo: leiam essa carta para a comunidade. Ele preferiu escrever diretamente para a comunidade. O primeiro motivo, dá para a gente dizer assim, que ele quer se apresentar à comunidade, já que ele não conhecia pessoalmente a comunidade e nem o pessoal que frequentava aquela comunidade conhecia Paulo. Então ele queria se apresentar para a comunidade de Roma. E apresentando-se, ele queria tirar algumas dúvidas sobre a sua pregação e sobre ele mesmo. A fama de Paulo lá na região de Roma não era muito boa. Vamos lembrar que ele tinha sido um perseguidor do cristianismo. Então a fama de Paulo não era boa. Além disso, Roma era muito longe. Hoje, de avião, de carro é pertinho, mas na época o sistema de transporte era o pé, a perna. Então, para andar a pé da onde Paulo pregava até Roma, demorava muito tempo. Pé e coragem, né? Pé e coragem. Ou de navio, mas o navio era perigoso também. Então, onde que Paulo pregava? Na atual Grécia, na atual Turquia, na chamada Ásia Menor e na Palestina. Essa é a região onde Paulo fundou as comunidades, Tessalônica, Filipos, etc, etc. E Roma, ele nunca tinha ido até lá. Outro motivo para ele, já que essas viagens demoravam muito, né? As notícias demoravam muito, então ele não era conhecido lá. Sabiam da fama, mas não sabiam o que ele realmente estava fazendo. Os boatos circulam. E a carta pretende acabar com essa desconfiança, porque tinha muita desconfiança a respeito dele, porque ele havia sido um grande perseguidor. Ninguém sabe quem fundou a comunidade de Roma, mas é possível que ela tenha surgido com aquelas pessoas que foram perseguidas, inclusive por Paulo, lá em Jerusalém. Se a gente pega Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e 9, mostra Paulo como perseguidor ainda, em Jerusalém. Então, como consequência da perseguição, as pessoas fugiram e foram para vários lugares. A gente comentou a semana passada, no encontro passado, sobre essa dispersão. E chegando lá, falavam de Jesus. Com certeza, alguns foram para Roma também e lá formaram uma comunidade. Então, é natural que o pessoal de Roma fundou a comunidade sabendo que Paulo era um adversário, um perseguidor. Outra coisa, outro motivo, ele queria aprofundar alguns pontos na relação à fé dos judeus, a fé judaica cristã, e em relação à mensagem de Jesus mesmo, a graça de Deus, a graça salvadora. Então, também esse era um motivo dele escrever essa carta dirigindo-se à comunidade. Uma outra ideia que a gente pode ter é que, a respeito dessa mensagem que ele defendia, era destinada a todos os povos, e o pessoal acreditava que a mensagem de Jesus era dirigida aos judeus, por isso eram judeu-cristãos no primeiro momento. Então, Paulo, defendia isso, pregava isso, ensinou isso, e isso entrou na teologia da igreja, que a mensagem de Jesus é para todos os povos e não só para os judeus, como eles estavam pensando. E dentro disso, ele queria mostrar a importância da graça salvadora de Deus e que as pessoas são salvas pela fé, pela graça de Deus, tendo fé, e não pelas práticas da lei, como ainda se pensava em alguns lugares. Aliás, dá para dizer assim, a carta que ele mais comenta sobre isso, sobre essa superação da lei judaica, é a carta aos Gálatas. Então a gente deveria ler primeiro a carta aos Gálatas e depois a carta aos Romanos para entender melhor isso. E por fim, talvez o motivo da esperteza paulina é que ele planejava fazer uma viagem para a Espanha. Por que para a Espanha? Eu não sei se você que está nos acompanhando consegue visualizar, ter na cabeça aí o mapa do mundo, mas a gente pode dizer assim, Roma está no centro entre a região que Paulo pregava, que é a região do Oriente Médio, atual Oriente, e
o extremo da Europa, onde está a Espanha. E por que ele queria ir para a Espanha? Porque ele entendeu a mensagem de Jesus como aquela mensagem de levar a pregação a todos os cantos do mundo, até os confins do mundo. E a Espanha, naquele momento da história, era vista como o fim do mundo. Por quê? Se você conseguir visualizar o mapa da Europa, a Espanha é um litoral do Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico era um oceano que ninguém tinha coragem de entrar nele. Por isso, então, ali era o fim do mundo, na visão da época. E chegar, então, à Espanha era levar a mensagem de Jesus até os confins do mundo. E, então, Paulo pretende fazer isso com a ajuda da comunidade de Roma, chegar até os confins do mundo com a ajuda da comunidade de Roma. Então são vários motivos para ele escrever para a comunidade, para dizer, não estou pedindo ajuda para os meus amigos, mas para vocês que estão nessa comunidade de Roma. Ele precisava então, cativar os romanos, né? E ao mesmo tempo ele também tinha uma necessidade, uma preocupação em expandir seus conhecimentos, levando a palavra de fé, de coragem, de conforto, para atingir o maior número de pessoas possíveis, né, o projeto dele. Por isso é que ele escreve lá no capítulo 1, né, do versículo 10 a 15, eu vou ler aqui um trechinho. Em minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha ocasião de poder visitá-los. Falando para Roma, né, os romanos. Exatamente. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Veja que ele frisa alguns pontos aqui interessantes nesse trechinho que você leu. Minhas orações a vocês e eu, por vontade de Deus, que eu tenha ocasião de poder visitá-los. Quer dizer, ele mostra que há mais tempo já queria visitar a comunidade de Roma, mas não tinha sido possível ainda. O que mais que ele diz? Ele quer ir até lá para fortalecer na fé, reconfortar na fé. Sim. A ele e a comunidade. E qual fé é essa? A fé que eles têm em comum. Qual é a fé em comum? Em Jesus Cristo ressuscitado. Veja o que mais que ele diz. Pensei em visitar, sei que vocês são... e conhecer os frutos que estão em vocês, né? E diz, eu estou em dívida, tanto com os gregos como com os bárbaros. O que significa isso? Porque no primeiro momento eles pensavam que a mensagem de Jesus tinha sido enviada aos judeus. Então gregos e bárbaros eram todos os outros povos que não eram judeus. E ele diz, Paulo diz, estou em dívida com vocês, que são bárbaros e gregos aí em Roma, e eu preciso chegar até vocês então. E tem muita coisa a dizer a essa comunidade então. E ele usa então esse pretexto da viagem para a Espanha como justificativa para escrever a carta e dizer, eu preciso da ajuda de vocês. E veja só, ele diz que deve visitar e aproveitar para ir à Espanha e que depende da ajuda dessa comunidade. Veja, lá no capítulo 15 ele diz ainda mais algumas coisas interessantes, que depois de falar sobre essa ação missionária que ele desempenhava lá na região originária dele, que sempre foi entre os pagãos, então ele retoma a vontade de conhecer a comunidade de Roma. Para quê?
para pedir ajuda para chegar até a Espanha, porque quer levar o Evangelho até o fim do mundo. O que ele diz no capítulo 15, no versículo 22? Presta atenção. Foi esse o motivo que muitas vezes me impediu de visitar vocês. Aí você que está ouvindo vai pensar, mas qual o motivo que muitas vezes impediu de visitar? Se nós pegarmos novamente a carta aos Gálatas, a gente vai ver que ele menciona lá uma coleta de bens que estão sendo destinadas a Jerusalém. E por que ele faz isso? Porque lá em Gálatas ele diz, na reunião que nós tivemos em Jerusalém alguns anos atrás, eu me comprometi a ajudar os pobres. Veja que isso, só ler a carta aos Gálatas aparece essa expressão, ajudar os pobres. E o que Paulo está fazendo? Faz uma coleta entre os pagãos para levar até Jerusalém. Então, esse foi o motivo que muitas vezes me impediu de visitar vocês. A minha pregação entre os pagãos e que eu tenho que levar essa coleta. Veja como ele continua no capítulo 15, versículo 23. Mas agora já não tenho tanto campo de ação nestas regiões. Onde? Na Grécia, Ásia. Porque há muitos anos tenho grande desejo de vê-los. Vê-los a quem? Aos romanos, a comunidade de Roma. Quando eu for à Espanha, primeiro, espero vê-los por ocasião de minha passagem. Ele não vai visitar Roma, vai passar por Roma para ir à Espanha. E segundo, espero também receber a ajuda de vocês para ir até lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então ele quer visitar, passar por lá para pedir ajuda, porque é longe para quem vai a pé. E quer desfrutar dessa comunidade, tirar as dúvidas que poderiam ainda existir a respeito dele. E aí ele continua no versículo 25. Agora vou a Jerusalém prestar um serviço aos cristãos. Lembram? Ele vai levar então a coleta que ele havia feito, porque a comunidade de Jerusalém, embora fosse a comunidade central, originária do cristianismo, estava passando por dificuldades financeiras, muita fome. Por quê? Porque é uma comunidade perseguida. A Macedônia e a Acaia resolveram fazer uma coleta em favor dos cristãos pobres da comunidade de Jerusalém. Resolveram fazer isso porque são devedores a eles. Devedores de quê? Porque em Jerusalém é que começa tudo. De fato, se os pagãos participaram nos bens espirituais dos judeus, eles têm obrigação de ajudá-los nas necessidades materiais. Então, a ação material e a ação espiritual caminham junto na intenção de Paulo. Quando eu tiver concluído essa tarefa e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, irei para a Espanha, passando por aí. Sei que, indo até vocês, irei com plenitude da bênção de Cristo. Então, essa é a proposta de Paulo para a sua visita à comunidade de Roma. Então, a intenção de Paulo era diminuir a desconfiança, em relação ao seu passado. Queria conhecer a cidade de Roma e assim conseguir a ajuda dos romanos para continuar a sua missão, até a Espanha. Mas a carta de Roma, essa carta que ele escreveu, é uma das mais longas. Precisava de uma carta assim tão extensa? Ou ele deve ter tido outros motivos para escrever? Sim, é uma carta extensa e ele tinha outros motivos para escrever, para colocar nessa carta, deixa claro na carta. Um detalhezinho importante é que quando a gente fala a comunidade de Roma, e a gente, na nossa cabeça do século XXI, a gente olha para o mapa, vê a cidade de Roma, enorme de uma cidade, então pensa nesses termos. Mas naquela época, Roma não era tão grande como é hoje. E a comunidade de Roma era menorzinha ainda, era bem marginalizada, vivia, a gente diria hoje, era uma comunidade de favela. Se a gente for olhar o que os pesquisadores nos indicam, inclusive tem um estudo que o pessoal do CEBI publicou há poucos dias,
justamente sobre a carta aos Romanos para o estudo no mês de setembro, mostra que a comunidade de Roma era uma comunidade paupérrima, na beira do rio, sujeita a enchentes e tudo mais. Então, além de ele se dirigir a uma comunidade pobre e não à cidade de Roma, como nós entendemos hoje, ele também então pede essa ajuda. E ele quer mostrar o seguinte, que essa pregação que ele faz através da carta é muito mais madura do que ele já tinha se mostrado anteriormente. Ele aprofunda nessa carta alguns temas que ele tratou já na carta aos Gálatas. E quais são esses temas? A relação do judaísmo e a fé cristã e a gratuidade da graça de Deus. O que é o judaísmo? Os judeus diziam que precisava, antes de ser cristão, ser judeu, passar por todo o ritual do judaísmo para viver o cristianismo. E Paulo vai dizer, nada disso, não é assim não. E a gratuidade da salvação é porque Deus salva independentemente de ser judeu, ser pagão ou ser qualquer outra coisa. Então ele passa a afirmar que ele é o apóstolo dos pagãos. E a partir da carta aos Romanos, então, naquilo que ele escreve, a gente pode ter as bases da chamada hoje teologia da graça. E ele quer insistir nesse tema. A salvação é um dom de Deus que Deus dá de acordo com a fé que cada um tem. E esse dom da fé é dom de Deus. Nós só, com nossas orações, com nossos atos, só alimentamos essa fé que nos aproxima de Deus. Veja o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 14 a 17. Estou em dívida com gregos e bárbaros, acabamos de repetir isso lá no capítulo 15, com sábios e ignorantes. Deste modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. O judeu em primeiro lugar, por quê? Porque é a partir do judaísmo que surge a crença cristã, é a partir do judaísmo que se desenvolve a Bíblia. Então as bases do cristianismo estão no mundo judaico. Não que eles sejam mais importantes, mas porque é ali que surge. Então estou em dívida, repetindo, não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no Evangelho a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura. O justo vive pela fé. Mas essa continuação dessa justificativa pela fé, justiça e salvação, a graça salvadora, nós vamos ver no nosso próximo encontro daqui mais uns dias. Espero que você esteja conosco novamente. Na semana que vem continuaremos então discutindo essa questão, mostrando como que Paulo apresenta a justificativa da salvação, a justiça da salvação, a justiça da fé, a graça salvadora, como que o justo vive pela fé. Então, minha gente, obrigado pela tua atenção. Apresentamos hoje alguns motivos de Paulo ter escrito a carta aos Romanos, uma comunidade diferente de todas aquelas que ele conhecia. E por hoje é só. Contamos com você no próximo encontro. Um grande abraço e que Deus esteja com você. E também vamos ver no próximo encontro, né? Paulo chegou a ir até Roma para fazer a visita desejada? Recebeu a ajuda dessa comunidade de Roma para ir à Espanha? O que Paulo fez antes de se dirigir para Roma, depois de ter escrito a carta? Fiquem atentos aí que a semana que vem nós temos esse assunto também. Estamos junto com vocês em busca das razões de nossa fé. Fique com Deus, uma abençoada semana e tchau.
balança